Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, Ele tem todo o poder. Quando tudo deixares no altar. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos amigos, irmãos, você que está me acompanhando. Nós estamos iniciando mais uma semana com o nosso momento de oração. Então, nesse momento, eu faço uma reflexão, depois eu tenho instigado cada um a ter o seu momento de oração. Então, se você pode fazer isso em família, graças a Deus, ore com a família, pela família, juntamente com seus familiares. Mas eu tenho insistido em que você deve ter o seu a sós com Deus, seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Quando você vai para um canto, você sabe o seu canto, talvez no seu quarto, talvez no seu escritório, talvez dentro do banheiro, talvez escondido. Você vai abrir o seu coração diante de Deus, você vai conversar, você vai tratar entre você e Deus. Então tenha o seu tempo com a família, mas tenha também o seu tempo a sós com Deus. Nessa semana nós vamos desenvolver um tema em cima da vida de Sansão. E o tema central vai ser: fiz tudo errado, e agora? Foi o que aconteceu com Sansão. Nós vamos então estudar a vida de Sansão e nesses aspectos apenas, não toda a vida, mas alguns aspectos na vida de Sansão. Sansão foi um juiz em Judá, em Israel, e Sansão então foi um juiz. E esse período dos juízes, Sansão desenvolveu a sua parte durante 20 anos. E a vida de Sansão está ali entre os capítulos 13 e o capítulo 16 do livro de Juízes. Nós vamos ler alguns versos na palavra de Deus, então você pode encontrar esse texto que nós vamos ler e vamos então refletir na vida de Juízes. Eu quero ler apenas no capítulo 13 os versos de 1 a 5. Esses versos dizem o seguinte: os filisteus voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos. Desculpem, irmãos. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então vamos orar? Pai querido, estamos iniciando mais uma semana e estamos iniciando mais essa série do momento de oração. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Pai, prepare os nossos corações para que a Tua palavra possa encontrar um terreno fértil, para que a Tua palavra, a semente da verdade, alimento para a nossa alma, possa encontrar então os meios para poder alimentar a nossa alma e poder nos conduzir e nos dar direção. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe a mim e abençoe aqueles que estão me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus nos abençoe, é a minha oração. A minha oração é que Deus te abençoe sua família, abençoe as pessoas que te cercam, que você possa ser realmente uma bênção para todos aqueles que estão em contato com você. Então, vamos pensar sobre Sansão. Sansão possuía força. Sansão era um homem muito forte. Sansão era um homem que tinha uma boa aparência, uma bela aparência. E além de tudo isso, de ter força, ser saudável e ter uma boa aparência, ele tinha Deus do lado dele, ele podia contar com Deus, Deus estava com Sansão. Você imagina? Sansão era feliz e não sabia. Ele tinha tudo a favor dele. Então, mesmo assim, Sansão estragou tudo. Então, quantas pessoas, à semelhança de Sansão, recebem todas as bênçãos de Deus, a vida parece sorrir para essas pessoas, são pessoas à semelhança de mim e de você. Deus nos abençoou a tal ponto que nós vencemos aqueles 9 meses no ventre de nossa mãe, nós vencemos, nós nascemos e estamos vivos até agora. Quantas crianças não nasceram, quantas crianças morreram lá no início da sua vida, quantas crianças morreram como juniores, adolescentes. Talvez você já não seja um adolescente, eu queria que você entendesse isso. Graças a Deus, Ele está nos dando vida até agora. E Deus tem, então, nos abençoado. Então, a semelhança de Sansão, quantos de nós estamos estragando a nossa vida? Tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou, as portas que Ele abriu diante de nós, estamos colocando tudo a perder. A semelhança de Sansão, ele atraiu muitos problemas. Sansão, mesmo tendo tudo a favor dele, ele atraiu muitos problemas e ele estragou a própria vida. Ele bagunçou a própria vida. Sansão não tinha o direito de culpar papai, mamãe, ele não tinha o direito de culpar o meio social, ele não tinha direito de culpar a Deus, ele não podia culpar a ninguém. Ele era o único culpado. Ele estragou tudo. Sansão estragou a sua vida. Então ele tinha tudo a seu dispor, mas o seu próprio inimigo era ele mesmo. O inimigo de Sansão não eram os filisteus. O inimigo de Sansão não era uma pandemia, não era um vírus, não era um meio social, não era morar numa comunidade. O problema de Sansão não era ser brasileiro, o problema de Sansão era ele mesmo. Ele era seu próprio inimigo. Então ele estragou tudo. Sansão então arruinou a sua própria vida por fazer 3 escolhas erradas, 3 escolhas fatais, 3 escolhas que arrebentaram com a vida e com a história de Sansão. Nós vamos analisar então, nesta semana, essas 3 histórias, essas 3 escolhas fatais que Sansão fez. E eu quero pedir a você, me acompanhe. Estejamos juntos nessa semana para que você possa aprender com Sansão e quem sabe você possa também repassar essas lições a amigos seus, a familiares seus. Então vamos juntos, eu conto com você. Então vamos ver essas três escolhas fatais. A primeira escolha fatal, nós vamos começar a ver isso detalhadamente a partir de amanhã. Mas a primeira escolha fatal, Sansão se recusou a aprender com suas próprias falhas, com suas próprias fraquezas. Todos nós temos nossas virtudes, mas temos nossas falhas. E nós precisamos olhar para as nossas falhas e aprender com elas. Nossas falhas, não nossas fraquezas. E não permitir que essas fraquezas nos levem a falhas. Então ele não aprendeu com suas próprias fraquezas. Também Sansão escolheu amigos errados. Ele tinha amigos errados. Ele escolheu relacionar-se com pessoas que não eram boas. E também Sansão fez a terceira escolha fatal. Ele não levou Deus a sério. Deus o levava a sério. Deus contava com ele, Deus o abençoou grandemente, mas ele não levou Deus a sério.
Mas no final da história, Sansão pôde contar com Deus, porque Deus não desistiu de Sansão. Deus não desiste de mim e Ele não desiste de você. Queria muito que você estivesse comigo, para que nós pudéssemos levar esta mensagem a outras pessoas que nos cercam. Pudéssemos compartilhar com elas e dizer para elas que, apesar de tudo, Deus não desiste delas. Então, se você está dizendo, eu fiz tudo errado, e agora? Se você conhece alguém que está fazendo tudo errado e está dizendo, e agora? Então, você pode ter uma mensagem para essas pessoas. Que Deus nos abençoe e eu conto com você amanhã para continuarmos, então, esta argumentação. Deus te abençoe, abençoe a sua família. Tenha agora o seu momento com Deus. Talvez em família e talvez a sós com Deus. Se em família, depois tenha o seu momento a sós com Deus, seu tempo a sós com Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Vamos fazer disso, desse momento, a coisa principal na nossa vida. Esse tempo a sós com Deus. Deus te abençoe e até amanhã. Fique com Deus. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.